Olá, turma! Vamos para um conteúdo super importante, que são as conjunções subordinadas. Essas conjunções são o quê? São palavras que fazem a coesão nas nossas frases, conseguem ligar os verbos, fica com outro sentido e fica super bonito, super legal para quem está lendo. Vamos lá? Olhem só, conjunções subordinadas. Ligam duas orações subordinando uma à outra. Inicia orações que traduzem circunstância, causa, comparação, concessão, condição ou hipótese. Conformidade, consequência, finalidade, proporção e tempo. Então, olhem só. As conjunções, o que elas vão fazer? Nós temos uma frase com um verbo, outra frase com outro verbo. As conjunções, quando a gente utiliza ela, a gente consegue deixar esses verbos na mesma frase. E as conjunções subordinativas, elas dependem sintaticamente uma da outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma oração, ou seja, os verbos, eles estão presentes de um lado e de outro. E esses verbos que estão de um lado, eles vão complementar o que está no outro. Vocês vão ver isso na prática. Observem bem. Conjunções subordinadas causais. Se é causal, é porque dá a causa para algo que está acontecendo. Vai dizer por que algo acontece. A causa para isso estar acontecendo. Então, observem bem. Introduzem orações que exprimem causa. Quais são as principais conjunções que a gente vai ver como causal? O porquê, o que, o pois, o porquanto, o visto que, visto como, já que, uma vez que, desde que. Então, eles vão dar a causa para algo que foi dito. Observem bem. O tambor soa, porque é oco. Observem que primeiro eu tenho uma informação. O tambor soa. Tudo bem, está ali o verbo soa. E na segunda parte, nós temos o outro verbo, o verbo ser, é oco. Por que eu digo para vocês que uma é principal, que é o tambor soa, porque tem o sentido completo, tambor soa, quem soa, soa. Mas se eu falar para vocês assim, ó, por que é oco? Vocês vão me perguntar, o quê? Então, observem bem que esse porquê é oco, ela é uma oração dependente, ela depende do sentido da outra. Então, ela está completando o sentido ali da primeira, que é a principal, o tambor soa. Então, esse porquê é oco é a causa do tambor soar. Então, observe esse porquê trazendo a causa. Depois, assim, ó, como estivesse de luto, não nos recebeu. Observe que não nos recebeu. Quem não recebe, não recebe. Está completinho. Mas se eu falar para vocês assim, ó, só assim, ó, como se estivesse de luto, vocês vão perguntar, o quê? Quem? É uma informação que ela se torna incompleta, por isso ela é subordinativa. Então, ela precisa completar a outra. Mas observem bem que está fora de ordem. Podem ver que já começa ali com a causa, como se estivesse de luto. Isso não quer dizer, tranquilo. Então, a causa de não nos receber é o quê? É o luto. Entenderam? Então, nas orações subordinadas causais, sempre vai trazer o quê? A causa para algo que foi dito. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Agora, as conjunções subordinadas comparativas. Por exemplo, quando eu comparo um carro com outro, o que eu estou fazendo? Eu pego um carro, vejo as características dele, e pego outro carro e vejo as características e comparo. Então, é a mesma coisa, pessoal. As conjunções subordinadas comparativas, elas sempre estão comparando algo com outra coisa, como o próprio nome diz. Então, introduzem orações que representam o segundo elemento de uma comparação. Quais são as principais conjunções que aparecem? Só para a gente ir acostumando com as conjunções. Como, qual, tal e qual, assim como, mais que ou de que, menos que ou de que nem, feito, o mesmo que. Olhem nos exemplos. Ele era arrastado pela vida, como uma folha é arrastada pelo vento. Então, observe que compara essa pessoa que é arrastada pela vida como a folha que é arrastada pelo vento. Olha a comparação.
O exército avançava pela planície, qual uma serpente imensa. Então, compara esse exército avançando com o quê? Com uma serpente imensa. Existe essa comparação. Os governantes realizam menos do que prometem. Então, está comparando o que eles realizam com o que eles prometem. Sou o mesmo que um cisco em minha própria casa. Coitado, pessoal. Menos que um cisco na própria casa. Cruel, hein? Mas o que isso quer dizer? Está comparando ele com um cisco na casa dele. Muito triste, mas é uma comparação. Tranquilo? Vamos lá. Agora, as conjunções subordinadas concessivas. Ela é uma concessão. Era para acontecer algo, mas aí acontece outra coisa. A gente abre uma concessão para isso. Então, olhem só. Inicio orações que exprimem um fato que se concede, que se admite em oposição a outro. Quais as principais? Vamos acostumando com elas. Embora, conquanto, que, ainda que, mesmo que, ainda quando, mesmo quando, posto que, por mais que, por muito que, por menos que, se bem que, em que, nem que, dado que, sem que. Então, observem o exemplo, pessoal. São dois, na verdade. A vida tem um sentido, por mais absurda que possa parecer. Então, se está dizendo que a vida tem um sentido, parece que ela não vai ser absurda, mas ali está dizendo que ela é absurda. Então, abre uma concessão. A vida tem um sentido, por mais absurda que possa parecer. Então, a vida tem um sentido, embora seja absurda. Observem que traz essas ideias opostas. Então, a gente espera que vai acontecer alguma coisa e acontece outra. Fez tudo direito, sem que eu lhe ensinasse. A gente espera o quê? Se uma pessoa faz tudo direito é porque alguém ensinou. Mas olha a concessão aí. Fez tudo direito, embora eu não lhe ensinasse. Fez tudo direito, ainda que eu não ensinasse. Então, observem que traz essa ideia de concessão. Algo que aconteceu e o esperado era outro. Agora, as conjunções subordinadas condicionais. Pessoal, o que é uma condição? Uma condição é que para algo aconteça tem que acontecer outra coisa. E essas conjunções subordinadas condicionais são exatamente isso. Observem bem. Iniciam orações que exprimem condições ou hipóteses. Quais as principais? Se, caso, contanto que, desde que, salvo se, sem que, a não ser que, a menos que, dado que. Como isso funciona na prática? Observe. Ficaremos sentidos se você não vier. Então, qual a condição para a gente ficar sentido? Você não vir. Porque se você vier, não vai acontecer. Não ficaremos sentidos. Comprarei o quadro, desde que não seja caro. Então, olhem a condição para eu comprar esse quadro. Não pode ser caro. Depois, conjunções subordinadas conformativas. Isso aqui, pessoal, é quando a gente pega aquela receita de bolo e a gente segue exatamente a receita. Ah, eu fiz o bolo conforme a receita. É isso aí. As conjunções subordinadas conformativas, elas vão indicar uma conformidade de um fato com o outro. Então, observem bem. Quais são as principais? Como, conforme, segundo, consoante. Olhe os exemplos. As coisas são como dizem. As coisas são conforme dizem. Olha a conformidade das coisas com o que dizem. Depois, digo as coisas por alto, segundo as ouvi narrar. Digo as coisas conforme ouvi. Olhem a conformidade do que eu digo e do que eu ouvi. Tranquilo, pessoal? Fiz o bolo conforme a receita. Agi segundo o policial falou. E assim a gente vai deixando um lado conforme o outro. Agora vem as conjunções subordinadas consecutivas. O que é algo consecutivo? É a consequência de algo.
Então, iniciam orações que exprimem consequência. Quais são as principais? De sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que e não. Olhem os exemplos, como funciona na prática. Minha mão tremia, tanto que mal podia escrever. Minha mão tremia, a consequência dela tremer é eu não poder escrever. Não pode ver um brinquedo que não o queiram comprar. Então, qual a consequência de ver o brinquedo? Querer comprar. Depois, as conjunções subordinativas finais. Pessoal, isso é quando a gente faz algo com uma finalidade. É bem tranquilo. Então, elas iniciam orações que exprimem finalidade. Quais são as principais? Para que, a fim de que. Então, olhem os exemplos. Afastou-se depressa, para que não o víssemos. Então, afastou-se depressa com a finalidade que a gente não o visse. Fiz-lhe um sinal, que se calasse. Então, qual a finalidade desse meu sinal? Que se calasse. Fiz um sinal a fim de que se calasse. Com a finalidade de que se calasse. Falei-lhe com bons termos, a fim de que não se ofendesse. Então, eu falei com bons termos, a finalidade de eu falar com bons termos era para não ofender. Tranquilo, pessoal? Agora, tem mais duas. Tem as conjunções subordinativas proporcionais, que é aquela ideia de proporção. Então, elas iniciam orações que exprimem proporcionalidade, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Observe os exemplos, como é tranquilo. À medida que se vive, mais se aprende. Olha a proporção, viver e aprender. Quanto mais as cidades crescem, mais problema vão tendo. Então, a proporção que crescem as cidades, crescem também os problemas. Os soldados respondiam à medida que eram chamados. Soldados com a proporção de ser chamados, proporção de responder. Tranquilo, pessoal? O próprio nome das conjunções já diz qual é a finalidade delas. E aí a gente consegue observar no exemplo que é exatamente essa mensagem que a oração subordinada vai acrescentar. Então, olhem as temporais. Conjunções subordinativas temporais, elas vão indicar o tempo que as coisas acontecem, quando as coisas acontecem. Então, introduzem orações que exprimem tempo. Olhem só, quando, enquanto, logo que, sempre que, assim que, desde que, antes que, até que, agora que, ao mesmo tempo que, toda vez que. Olhem como é fácil o exemplo, pessoal. Venha quando quiser. Olha o tempo que é para a pessoa vir. Quando ela quiser, é nesse tempo. Não fale enquanto come. Então, quando? Qual é o tempo que não é para a pessoa falar? Enquanto come. Desde que o mundo existe, sempre houve guerras. Qual é o tempo? Desde que o mundo existe. Se vocês quiserem trocar por um tempo mesmo, por agora, por hoje, por amanhã, vocês vão perceber que fica bonitinho e que realmente é uma ideia de tempo. Observem o primeiro exemplo. Venha amanhã. Conseguiram perceber que esse quando quiser, ele é um tempo mesmo? Não fale hoje. Observe que esse enquanto come, ele traz uma ideia de tempo. Agora, olha esse desde que o mundo existe. Então, vamos colocar faz um ano, para indicar um tempo. Faz um ano que há guerras. Então, observem que a gente consegue trocar esse tempo, quando a gente está meio em dúvida, troca as conjunções por um tempo de verdade. Hoje, agora, amanhã. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço!